Salve, salve galera, bom dia a todos. 8h30 da manhã. Hoje nessa manhã aqui a gente vai abrir mais uma introdução aqui, umas leituras da palavra de Deus e da palavra de Jesus, né? A gente vai começar firme e forte falando, né? Porque é importante que a gente entenda, mesmo a gente tendo nossas falhas, a gente não sendo perfeito, a gente faz o que Deus pede que a gente faça, né? Que a gente fale de Deus, fale do Evangelho de Cristo. E a caminhada ela é longa, né, mano? Ela nunca para. Mesmo você estando cansado, você não estando, você precisa fazer o que Deus ele envia, né? É a mensagem. É algo tão simples, tão da hora, tão top da galáxia. Nem precisa ocupar muito o seu tempo. É só mesmo alguns versículos, né? E aqui hoje você vai entender uma caminhada que ela aconteceu, ela acontece e ainda tá para acontecer mais ainda, porque a palavra de Deus ela vem se cumprindo, ela vem mostrando dia após dia todo o processo de acontecimento, né? O ser humano ele passará por isso, principalmente aqueles que são seguidores de Cristo, né? Não é todo mundo que é seguidor de Cristo que vai ter apoiadores, né? E nem pessoas que vão estar junto. Nem todo mundo concorda. Sempre vai ter uma desconcordância, né? O seu Deus, o meu Deus. E assim, vocês sabem onde termina as coisas, né? Então, hoje vamos estar falando um pouquinho de sofrimento, né? E perseguições, né? Algo que sempre aconteceu, desde o começo. Na metade do caminho também aconteceu, e no fim também. Isso principalmente na vinda de Cristo, né? Quando Jesus ele veio a esse mundo, ele já foi perseguido. Desde criança, ele foi perseguido. Ele cresceu, ele foi perseguido. Ele já adulto, ele foi perseguido. Então ele foi perseguido até o último dia da vida dele. Porque era filho de Deus. 2, porque trazia o amor, a paz, a alegria. 3, os milagres. 4, ele era inocente. Então, perseguido por qual motivo? Que motivo que tinha para matar Cristo? Não tinha nenhum motivo. Simplesmente maldade, poder, inveja. Algo assim que muitos não compreendem, né? Mas Jesus, ele compreendia. Tudo que ele tinha que fazer era por amor a nós, por mim e você. E aqui hoje, ele fala muito em perseguições. Em que os cristãos, os seguidores de Cristo, né? Eles ainda serão perseguidos. Muitos deles, né, entregarão seus próprios irmãos, porque não são fortes, né, o bastante, né, e muitos deles também, como pai, filhos, entregarão seus próprios filhos, e seus filhos também entregarão os seus próprios pais, ficarão contra uns aos outros, né, e depois o matarão. E isso quem fala é a palavra de Deus. Ela menciona isso, que haverá esses tempos ainda. Esses tempos acontecerão. Já aconteceu. Deu uma amenizada em alguns países, mas vai acontecer de novo. Vai acontecer porque a Bíblia, ela menciona. Isso tem coisas que é inevitável, porque são palavras bíblicas, né? São palavras de Deus, como Jesus sempre menciona.
tudo que está aos nossos olhos e a gente lê precisa acontecer, porque a palavra de Deus ela precisa ser mostrada, é verdadeira. E Jesus sempre menciona isso. E eu os digo a verdade que isso é verdade. Ele sempre fala isso nessas mensagens. E hoje é uma mensagem que ele menciona muito isso. Vai acontecer, mas vocês serão perseguidos. Fuja para uma outra cidade. Até Jesus menciona isso, que a gente fuja para uma outra cidade. Porque naquela cidade onde a gente estamos, ou a gente vamos estar, serão procurados, caçados. E a gente tem que ser inteligente, não podemos ficar para morrer. Não é que você entende que após essa morte tem uma outra vida, você estará com Cristo, aí nem por isso você vai se entregar. Se der para fugir, você fuge, você foge. Você tem que lutar pela sua família, porque você ama. Você tem que lutar para sobreviver. Deus não menciona que a gente tem que matar alguém, sabe? Mas ele menciona que temos que defender, temos que ser sábio. Se temos sabedoria, então se dá para fugir, a gente foge. Agora, quando não tem escolha, você tem que lutar. Lutar pela sobrevivência. Defender quem você ama, defender a sua vida. Então, essa passagem aqui é uma passagem tão tremenda, tão especial, que a gente fala, meu Deus do céu, haverá esses tempos ainda que as coisas vão acontecer. E Deus, ele menciona aqui algo tão maravilhoso, tão especial, que a gente entende uma coisa, sabe? Nessa mesma passagem, você vai ver que o sofrimento, ele vai vir, vai chegar um tempo que nessa época o amor já esfriou de muitos, né? Mas ainda as pessoas vão tolerar até certas coisas, né? Mas certas coisas elas não tolerarão. Aqui tem um exemplo que Deus dá, sabe? Nessa mesma passagem, sobre o patrão e o empregado, sobre o empregado, sobre o patrão. Então, nessa mesma passagem, que não tem como alguém ser melhor que alguém. E Deus também menciona sobre o professor e o aluno também. Claro que tem graus, né? Graus de alturas, por exemplo. Um professor, ele já foi um aluno. Então, é óbvio que o aluno tem que respeitar o professor, mas o professor também tem que respeitar o aluno. Todo mundo são seres humanos. E fala do patrão também aqui. O patrão, ele é o patrão porque ele tem a sua empresa, ele precisa das pessoas para trabalhar para ele. Então, não é porque você é empregado que você não precisa ter respeito, não. O respeito é de igual para igual, é uma igualdade. Ninguém é melhor que ninguém. Não é porque você tem mais dinheiro que você vai ser melhor que eu. E também nessa passagem é tão tremenda que, se você for começar a analisar, ela fala de perseguições e sofrimentos. Tem patrão aqui que, se você for começar a olhar, bate no funcionário, ele maltrata o funcionário, espanca o funcionário. Isso mostra na televisão. Mostra. Tem pessoas que postam até vídeo apanhando, sabe? Então, até isso nas escolas também. Perseguição e sofrimento não é só na parte evangélica, não. A perseguição e o sofrimento é em todas as áreas. E Deus, ele menciona isso aqui, igual eu estou explicando aqui agora um pouquinho. Ele menciona na área escolar, ele menciona na área do trabalho, ele menciona na área dentro de casa. Não importa o lugar aonde você esteja, você é perseguido, sendo cristão ou não. A perseguição é de várias formas. Mas graças a Deus, Jesus, ele nos dá a direção. Ele nos ensina o que a gente tem que fazer. Não podemos ser que nem essas pessoas más, essas pessoas ruins. Temos que ser diferente. Temos que ser diferente. Temos que
mostrar que somos diferentes, principalmente para Deus. É o que Deus quer, que a gente seja diferente. Então, fiz uma introdução aqui breve, ela é bem pequenininha mesmo, mas com palavras bíblicas aqui, que estão na palavra de Deus, estão tudo aqui na Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos introduzir esses azulzinhos aqui, esses dois aqui. É grande, é um pouquinho grande, mas são palavras de Deus, são palavras da Bíblia. E Deus, Ele fala sobre muito isso. É tão interessante, preste atenção. Hoje vamos estar falando sobre Mateus 10, capítulo 10, do versículo 16 ao versículo 24. Então são 8 versículos poderosos da palavra de Jesus. 8 versículos que você vai aprender que realmente ninguém é melhor que ninguém. 8 versículos que você vai entender por que a perseguição ela ainda vai acontecer pior do que agora. Principalmente em países que ainda não tem perseguição. Ainda vai acontecer. Porque as coisas elas vão mudar ainda. Muita coisa tá para acontecer, muita coisa tá para mudar. Vocês veem que hoje, em dia, nem todo mundo mais acredita em Deus. Nem todo mundo crê em Jesus mais. As pessoas crêem mais nas coisas material do que em Deus. Ou no momento de agora. Não pensam mais depois dessa vida. O que vai acontecer com você. Não pensa mais nisso não. Há pouca gente que pensa ainda. Pouca gente que raciocina. Como que será depois daqui? Como que será? O que vai acontecer? Pouca gente pensa nisso. As pessoas têm medo de morrer. Muitas delas têm medo de morrer. Muitas. A maioria, realmente a maioria, né? Pensa que morreu, acabou. Não. Ainda vai ter o juízo final. Precisa do juízo final. O julgamento. Tudo que você fez. Prestar contas. Porque a Bíblia ela menciona isso. Que prestará conta de cada palavra inútil que você fala. Você será julgado. Você mesmo vai mostrar o seu julgamento. Tudo que você fez, Deus vai balançar a cabeça. Então, aqui hoje vamos estar falando sobre o tema de hoje, né? Perseguições e sofrimentos. Eu já fiz uma breve introdução antes de começar essa leitura aqui agora. Então hoje vamos estar falando sobre isso e vamos introduzir mais. Vamos abrir mais palavras aqui. A Bíblia tem as suas palavras verdadeiras, de acordo com as palavras que estão aqui. É interessante isso, porque Deus nos dá sabedoria, inteligência, para a gente ter uma direção e uma introdução top da galáxia. É uma coisa puxando a outra. Realmente é assim, mano. Então vamos lá. Mateus, capítulo 10, versículo 16 ao 24. Perseguições e sofrimento. Olha só. Olha como que é o tema daqui hoje, hein? Escutem. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Olha só. Estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Então Deus, só nesse pequeno versículo, ele já fala que, olha só, ele menciona, te mando no meio de pessoas más, onde podem comer você, onde pode matar você, mas não seja como eles. Seja como uma pomba. Não precisa você caçar ninguém, nem matar ninguém. Seja sábio, seja inteligente. Entra de uma forma e sai daquela forma sem precisar ofender, maltratar, humilhar. Realmente, essas são as palavras que Deus ele menciona. Não podemos ter maldade no coração não, porque maldade não é de Deus. Sejamos espertos. A cobra ela rasteja, ela come, ela dá seu golpe. A pomba ela é inofensiva, ela é inocente. Temos que ser como a pomba. Se defender e tomar cuidado. Olha só. Tenha cuidado, pois você serão presos. Olha só. E levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Então Deus já menciona que muitos serão presos.
serão chicoteados, olha só, e serão levados, terá um tribunal, vão julgar você, como fizeram com Cristo. É assim, realmente é assim, as coisas são assim. Porém, ser meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Então, realmente, olha como que é interessante. Você vai ser julgado pelas pessoas, pelos reis, pelos judeus, e vocês ali ainda vão falar sobre o Evangelho, porque eles perguntarão. É um tribunal, e você vai falar: eu amo Deus, eu amo Cristo. Isso vai ser espontâneo, não vai ter jeito, porque tá dentro da gente. Muitos falarão coisas ali e você falará de Cristo. Não tem jeito. A gente carrega isso. Mesmo na hora do medo, por mais que a gente possa ter o medo de estar ali preso, a gente vai lembrar de Cristo. Tá no sangue. É tão tremendo. Olha só. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados, como mencionei quase agora, com o que deverão dizer, ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que falar por meio de vocês. Tá vendo? Como mencionei aqui agora. Por meio do Pai, pelo Espírito, e realmente algo que já está dentro da gente. Vai ser espontâneo para a gente falar. Vai ser espontâneo para a gente liberar. Então eles vão entender. Ou você morrendo, não morrendo, ou sendo perseguido nesse dia, e ali você estando ali, vai ser espontâneo. Vai ser tão espontâneo que você vai falar coisas que você nem imagina que você falou. Porque Deus, ele vai habitar. E ele já habita. É que às vezes não prestamos atenção às coisas que dizemos. Essa é a falha do ser humano. Por isso que tem uma passagem que fala que o coração está cheio. E a gente fala com a boca, o coração está dentro, né? Está cheio das palavras, então a gente vai falando. É o coração que vai falando. E às vezes as pessoas pensam: não, é a boca. Não, seu coração fala o que você quer falar mesmo. Essa é uma verdade, é uma realidade. E às vezes você fala assim: pô, eu falei assim, foi sem querer. Não, você sempre quis dizer isso, sempre teve a vontade de dizer. Então o coração, ele ficou cheio e falou. E você acaba falando. Não existe palavras que você fala sem querer. Ah, eu falei por falar. É o coração que quer que você fale isso. Essa é uma verdade, é uma realidade. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os seus filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Olha que mensagem, mano. Muitos entregarão irmãos, pais, filhos, para serem mortos. Até mesmo o matarão. Pela ignorância, pela raiva, pelo ódio, pelo medo, até pelo orgulho. A gente já vimos no começo da passagem da Bíblia sobre Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Raiva, inveja. Por que dele é melhor do que o meu? É tipo assim, sabe? Então, no começo já vimos aquilo ali. E hoje que não é o começo mais. Hoje estamos quase no fim. Tá pior que no começo. Não que a morte do começo é diferente da que agora a morte é morte. Mas a ira das pessoas tá demais. A paciência, a intolerância, meu Deus do céu. Uma palavrinha já querem matar você. Você não tem nem autodefesa. Olha só. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem fica firme até o fim será salvo. Então, a mensagem aqui já menciona: odiarão a gente. Porque acham que a gente somos o sabe-tudo, ou melhores que eles, que somos salvos e eles não. Realmente não é isso. Deus quer salvar todos. Mas a alegria do cristão irá incomodar eles. Porque o cristão, ele vai ter uma paz e eles não. Então isso
incomoda. Incomoda o inimigo. Incomoda. Mas Deus aqui, ele menciona: fiquem firmes até o fim. Não desista. Porque a salvação é individual e ela vai acontecer. Por serem seguidores de Cristo. Por ser um cristão. Por ser ovelhas do Senhor. Então que a gente fica firme até o fim. Tem que estar firme. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Como eu mencionei no começo da introdução, lembra? Fuja, não precisa você lutar para matar, a não ser que você não tenha jeito. Você não vai morrer também, assim, se entregar assim, eu quero morrer. Não. Deus te dá a vida para você honrar a vida. Você tem que defender os seus interesses, família, quem você ama, tem que defender. É mais ou menos tipo assim. Se tem duas pessoas, numa delas é você, numa delas é o inimigo. Ele quer te matar. Você vai deixar ele te matar? Claro que não. Ali é vida ou morte. Ou você se defende, tentando fugir, como a palavra de Deus fala, fuja com outra cidade, ou você vai ter que defender, lutando. A vida ou morte. Essa é uma verdade. Quem que vai se entregar de mão beijada? Ninguém vai se entregar de mão beijada. O único que se entregou foi Cristo. Mas somos seguidores de Cristo, não somos que nem Cristo. Temos que fazer coisas que Ele fez, mas nem tudo conseguiremos fazer. Fazemos os 10 mandamentos, obedecemos, mas em termos de vida ou morte, se alguém for lutar contra você, você vai ter que se defender. É como se fosse uma cadeia alimentar. Peixe comendo peixe. Ele come o peixe para sobreviver. O leão come o animal para sobreviver. E o ser humano? Ele come o ser humano? Não, não é canibal. Mas o ser humano, ele vai defender seus interesses. Isso é princípios, mano. É uma verdade, mano. Então, olha só. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu falei isso no meio da introdução. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Jesus, ele menciona isso. Ele afirma que é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, em todo o canto do mundo que você for pregar a palavra de Deus, ainda não vai conseguir ser pregada. Porque vai ter que fugir, como aqui menciona. Antes que venha o Filho do Homem, o Filho de Deus. Antes que venha, nenhum aluno é mais importante que o seu professor. Nenhum aluno é mais importante. Então, nessa mesma passagem, ela já fala de importâncias também. Sobre patrão, empregado. Fala sobre professor, aluno. Então, a gente já entendemos que ninguém é melhor que ninguém. Existe um grau de respeito, sabe? Por conquistar posições, né? Aluno um dia vira professor, aluno um dia vira algo importante, o bombeiro, o policial, o presidente, o juiz. Então, o respeito há entre um e o outro. Agora, ser melhor que o outro não existe, não, mano. Todo mundo, quando vive, nasce, morre pro mesmo lugar, mano. Come a mesma comida, veste as mesmas roupas. E depois, quando morre, vai pro mesmo buraco todo mundo. Agora, a salvação, nem todos vão para o mesmo lugar. Aí tá a diferença. Aí está uma diferença. Todo mundo acha que morre, depois há uma outra oportunidade, como a gente diz, né? O paraíso, né? Todo mundo acha que é o paraíso. Não. Isso aí são escolhas, pessoas escolhidas. Então é interessante que a gente entenda sobre isso, porque aqui na Terra todo mundo é igual. Nascemos, morremos, comemos, vivemos e voltamos para o mesmo lugar. E a salvação é igual? Não. Não é todo mundo que vai ser salvo, não, mano. Pode aqui na Terra todo mundo ser igual em termos de vida. Mas após essa passagem aqui na Terra, todo mundo que vai para um lugar não, mano. Muitos ricos mesmo, a palavra de Deus aqui menciona, eles não largam sua riqueza. Eles não entregam a sua riqueza. Eles preferem a riqueza do que Deus. Eles, praticamente, a maioria deles, eles não vão para o céu. Não vão. Porque eles amam o dinheiro. Eles não amam a Deus, amam o dinheiro.
O negócio aqui é cabuloso, mano. Então aqui não existe pessoas melhor que as pessoas, porque Deus ele menciona isso. Você pode ser melhoria de vida, mas o ser humano ser melhor que o outro, não, isso não existe, não, mano. Perante Deus não existe, mano. Existe perante as pessoas se achar melhor que a outra porque tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, ou porque é pobre, ou porque é rico. Isso aí existe uma desigualdade. Mas ser melhor, não. Nessa pandemia você viu muitas pessoas morrendo ricas, não conseguiram comprar nenhum oxigênio para respirar, e muito pobre ficando aí, vivo. Então, dinheiro, a pandemia não serviu de nada, não salvou um monte de gente que faleceu, que morreu. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor. Então, temos que ser satisfeitos. E o empregado também com o patrão. Ser satisfeito. Não tem uma desigualdade, não. É igual, mas seres humanos são iguais. Só são, como eu expliquei no comecinho, né? Só são cargos diferentes, posições diferentes. Só isso, mais nada. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Olha só. Olha como que a passagem menciona aqui. Então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Piores que isso, então. Então, essa passagem aqui é uma passagem bem pequena, que eu expliquei um pouquinho mais ou menos da palavra de Deus. Eu tenho meus entendimentos, meus conhecimentos, né? Cada um acredito que tem o seu. Não vim aqui para ser melhor que ninguém, e nem dar aula para ninguém. Deus ele fala pra gente falar da palavra de Deus. Deus não fala para você falar outras coisas, né? A gente fala sobre a palavra de Deus. A gente introduz algumas palavras que a gente observa, a gente vive, a gente convive. Então, a gente menciona introduções, mas a palavra ela foi leitura. Eu tenho a minha sabedoria, as minhas introduções. A minha introdução nunca vai ser igual à sua. Impossível. Cada um tem a sua introdução. Cada um tem os seus pensamentos. Deus fez pessoas todas diferentes para ter pensamentos diferentes, introduções diferentes. Deus não fez ninguém igual para ter introduções iguais. Impossível, mano. Impossível. Não tinha na terra do Jesus, era só um Jesus. Cada um tem seu sangue, a sua digital, ninguém é igual. Então pensamentos são as mesmas coisas. Pensamentos diferentes, alguns que batem, alguns que não batem, ideias diferentes, ideias não diferentes, é assim. Que vivam todo mundo em paz, uma harmonia e alegria, e tente se entender. Esse é o que Deus quer que a gente faça, se entenda e fale de Deus, e fale da Bíblia, e fale da palavra de Jesus Cristo. É o que Deus pede, é o que a gente faça, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todo mundo. Um forte abraço ao meu pai, é nóis. No momento estamos juntos nessa. Um forte abraço para minha mãe também, é nóis. Tamo juntos nessa. Um forte abraço para todo mundo, amigos, colegas, conhecidos, internautas, aqueles que acompanham esse vídeo ou vão acompanhar. E espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu, e Jesus ama todos vocês. Morreu por mim e por você. É nóis.